Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de PHP para concurso. Esse é o meu e-mail, augustabd@gmail.com, meu Twitter, @augustabd. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, ou caso você tenha uma questão que queira que a gente resolva, mande-a para mim e aí a gente grava uma videoaula explicando a questão, beleza? Vamos para a aula de hoje. Pessoal, essa questão aí, ela do concurso do TRE do Ministério do Mato Grosso do Sul, ao Ministério da Saúde, falando, do Mato Grosso do Sul para técnico judiciário, programação de sistemas, é uma questão recente do CESP, 2013. Essa questão, pessoal, ela exige que a gente... cadê aqui minha canetinha? Vamos aqui. Opa! Ela exige basicamente que a gente saiba trabalhar com funções, conhecer essa função aqui, ó, SQRT, a gente vai ver para que serve. Aí tem operador aqui, mais operador, e por último aqui a gente tem uma funçãozinha, ó, do PHP nativa, a gente vai ver cada uma desse. Então pessoal, para resolver essa questão a gente vai precisar ter o conhecimento do que é variável, isso aí já foi explicado em pelo menos duas videoaulas aí, uma para o BRB, que é essa que está lá com títulos e áreas, BRB, e numa videoaula também para o CNJ, né, concurso de seleção para o CNJ, pelo CESP. Então a gente não vai ficar repetindo essas explicações. Dá uma olhadinha lá em uma dessas duas videoaulas, pelo menos eu sei que tem lá, as duas, se não me engano. O que a gente vai ver hoje é o que é função, para que serve e qual é a forma de criar uma função. Operadores a mesma coisa, pessoal, a gente já explicou isso aí nessas duas videoaulas aqui, a certeza que tem lá, o que são operadores, qual a precedência dos operadores que estão sendo até utilizados nessa mesma questão. Hoje a gente vai ver aqui, ó, além do que são funções, a criação de funções, qual a utilidade dessa função aqui, ó, que é nativa do PHP, essa SQRT. E tem essa função print também que é nativa, pessoal, mas isso aqui também já foi explicado nessas duas videoaulas aqui, ó. Dá uma olhadinha lá, beleza? Essa função, pessoal, ela é recorrente. Quase todas as questões que tiver saída, ou vai ter essa função print ou vai ter essa função hash. Serve basicamente para a mesma coisa, para exibir conteúdo, beleza? Dá uma olhadinha nessas duas videoaulas aqui que você tem uma explicação mais detalhada dessa função. Então vamos lá. Vamos começar explicando, pessoal, o que são funções. Tá? Imagine o seguinte, que você tenha no PHP apenas 10 funcionalidades. Como assim, Augusto? Funcionalidades? Você não está falando de função? Perfeito, pessoal. Funcionalidades e função, nesse caso, função. Função barra funcionalidade. São sinônimos. Funcionalidade. Bom, imaginem que você tem aí, ó, dentro do PHP, 10 funções, beleza? Aí, dessas 10 funções, você está construindo lá um sistema, e aí você precisa de uma funcionalidade ou uma função que ainda não existe no PHP. Então, como que você faria nessa situação, pessoal? A gente para evitar, na realidade, né, para evitar que você tenha que esperar uma nova versão do PHP ou que você mande uma carta lá para o pessoal, carta, né? Melhor e-mail, é mais rápido, né? Você manda um e-mail para o pessoal explicando a sua necessidade e aí eles avaliarem se sua necessidade é plausível com outras, né? Se a sua necessidade também é comum entre outras pessoas. E aí eles decidirem que vão criar essa nova funcionalidade na próxima versão do PHP, então o que acontece? Existe uma forma de você estender a linguagem. É através do operador function. E aí você está falando aqui para o PHP, quando você está utilizando aqui esse construtor aqui, ó, function, que você quer criar uma nova funcionalidade, você quer estender o PHP. Supondo que ele tenha 10, depois que você fizer aqui, ó, sei lá, vamos chamar aqui, ó, incrementa, vou só colocar inc, beleza, pessoal? Para não escrever que essa minha mesa aqui ela não é a melhor coisa para se escrever, não. Inc 10, por exemplo. Inc dezena, né? Fica melhor. Inc dezena.
Beleza. E aí ele vai pegar uma variável x lá. A gente não precisa saber qual que é a variável não. Só basta colocar esse cifrão aqui para dizer que isso é uma variável. Então, pessoal, pelo menos ali no seu programa, ali, ó, o PHP vai ter 11 funcionalidades. Por quê? Porque 10 ele já trouxe nativa, tá? Porque eu falei assim, ó, suponha que o PHP tem apenas 10 funcionalidades, ou 10 funções, né? Então, a partir do momento que você criou uma nova função, o PHP passou a ter, ó, 11 funções, 11 funcionalidades. Isso, pessoal, quer dizer que dentro daquele seu sistema ele vai poder contar com essa funcionalidade extra. Então, e o que vai fazer essa funcionalidade extra aí, Augusto? Bom, pessoal, isso aí vai da necessidade de cada um. Então, quando a gente está programando, está criando um sistema e lá a gente resolve criar uma nova função, é porque a gente tem uma necessidade específica para aquele sistema, entendeu? Então é dessa forma com que o PHP permite que você estenda a linguagem, ou seja, você cria uma funcionalidade que os criadores ou não pensaram em criar aquela funcionalidade ou julgou que ela não seria útil para todo mundo a ponto dela ser uma variável nativa, uma variável não, uma função nativa, beleza? Nativa. E quais são as funções nativas do PHP, Augusto? Dá uma olhada lá, pessoal, no PHP, ó, php.net. Eu nunca fiz um... Isso aqui é um P, tá, pessoal? Eu nunca fiz lá uma estatística lá, mas eu tenho para mim que o PHP deve ter quase 1000 funções. É muita função, tem função para um monte de coisa. Só que, assim, é bem organizado até, pessoal. É organizado lá em categoria. Você tem funções para manipular string, que é, por exemplo, essa função que a gente vai estar utilizando, print, ela serve para exibir o conteúdo. Você tem funções para manipulação de banco de dados, DB. Você tem função, isso aqui é um D de dado, pessoal, ou de dedo. Você tem funções para trabalhar, deixa eu ver aqui, com sessão. A gente ainda não teve nenhuma questão falando sobre sessão, pessoal. Vai estar lá assim, session. Então, pessoal, você tem várias funções. Para cada uma categoria dessa aqui, você tem dezenas, às vezes até centenas de funções. Então, mas mesmo assim, você pode ter necessidade de criar uma função que ou não foi contemplada pelo PHP ou que na realidade seja a junção, ó, de várias funções dessa aqui trabalhando simultaneamente no mesmo problema. Tudo aqui na sua função aqui, ó, você vai criar uma nova função. E aí o que vai acontecer, pessoal? Isso vai permitir que toda vez que você chama essa função que você acabou de criar, ela faça sempre aquele mesmo conjunto de operações. Ela sempre vai realizar aquele conjunto de operações. Então, vamos implementar aqui essa nossa função aqui, ó, incDezena, que é essa aqui que a gente acabou de dar um nome aqui, que é a nossa 11ª função do PHP, ó, incDezena, beleza? Eu vou criar um código aqui e a gente comenta aqui o código para vocês entenderem melhor assim uma função, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, tá aí a nossa funçãozinha, função bem simples. Aí eu vou observar aqui alguns pontos, né, que quando a gente está aprendendo a criar função, é imprescindível que você saiba que toda função que você vai criar para o PHP, você tem que começar com essa palavra aqui, ó, beleza? Então essa é uma palavra reservada, tá? Se uma palavra é reservada, pessoal, significa dizer que você não pode utilizar ela no seu código para outro propósito que não seja definido pela própria linguagem. Nesse caso aqui, criar uma função. Então a gente está criando uma função, por isso que a gente está utilizando essa palavra reservada function. E aqui a gente está dizendo qual que é o nome dessa função. O nome dela é incDezena, ou seja, incrementa dezena. Beleza? Tá aí, ó. Function, incDezena, incrementa dezena. E ela incrementa a dezena em que, Augusto? Nesse número que a gente passa aqui, nessa variável aqui. Pessoal, aqui a gente tem que também ter um conhecimento que é o seguinte, ó, essa relação de parâmetro que a função recebe, o nome disso aqui chama assinatura da função. Vou colocar aqui só abreviado, ASSI, função. Essa assinatura da função serve para quando você passar essa função para um outro programador, ele saber que basta ele passar uma variável e ele vai saber que quando ele passar a variável do tipo correto, essa funcionalidade aqui vai ser executada a contento, beleza? Fazendo o papel dela. Então, o nome dessa assinatura, ou o nome desse parâmetro aqui, ó, da relação de parâmetros, porque pode ter vários parâmetros, certo? O nome
juntamente com a quantidade de parâmetro, recebe o nome de assinatura da função. Pois bem, e aí, pessoal, tem uma outra observação que deve ser feita, que é o seguinte: existem funções que ela pode retornar alguma coisa para quem chamar a função. E existem funções que não precisa retornar isso aqui. A gente vai ver um exemplo já já. Nesse caso, eu estou recebendo aqui um número, ó, um número qualquer, pode ser qualquer coisa, né? Lá no meu código eu vou fazer assim, por exemplo, ó, inc, dezena, dezena, dezena. E aí eu vou passar, tipo, sei lá, o valor 10 para ela, ó, e aí ela retorna aqui, ó, se eu der um print aqui, por exemplo, se eu fizer print, inc dezena e passa 10, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar 20, porque eu já estou passando 10 aqui, isso aqui já tem 10, ó. Ele vai receber 10, então quer dizer que aqui tem 10. E aí o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 10 que eu estou recebendo, soma mais 10, então ele vai retornar 20. Então, ele vai exibir 20, né, porque eu estou retornando aqui, é isso que eu queria dizer. Então, pessoal, uma função ela vai sempre ser escrita com a palavra aqui, ó, function, ela vai ser sempre criada pela palavra function, seguida de um nome, seguida aqui, ó, de uma relação de parâmetros ou não. Você pode ter também aqui, ó, só os parênteses vazio aqui, significa dizer que essa função não recebe nada quando está assim, mas no nosso caso aqui ela recebe um parâmetro aqui que chama num. E aí aqui no caso ela pode retornar alguma coisa ou não pode, que vai ser a próxima coisa que a gente vai ver aqui. Bem simplesinho, não tem muito aí o que comentar mais, beleza? Então vamos lá para a segunda situação em que a gente pode ter uma definição de função, que é uma função que recebe seu parâmetro por referência. Aqui, pessoal, ó, veja que no exemplo anterior, aqui, ó, nesse aqui, a gente não tem aquele e comercial aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem um e comercial. Isso quer dizer que essa função aqui, basicamente é a mesma coisa, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, construtor aqui, ó, chamado function, nome da função. Só que agora eu estou falando o seguinte, ó, ele vai receber um número, ele vai receber uma variável, melhor dizendo, e essa variável, toda manipulação que a gente fizer dentro dessa função aqui, ó, se referindo a essa variável, quer dizer que essas operações terão reflexo direto na variável, mesmo sem eu fazer o return aqui. Ó. Vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho x, x é igual a 10, e aí eu chamo lá a função inc dezena, igual a x, pessoal. Vou passar x aqui. Beleza? Aí o que vai acontecer? X aqui vale quanto? Não vale 10, pessoal? Então, ele vai passar aqui, ó. Ele não passa o valor 10. Aqui que é a sacada. Ele vai procurar lá na memória do computador qual é o endereço dessa variável x. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar o endereço dessa variável x. Então, quando eu fizer aqui, ó, x aqui, ó, é igual ao conteúdo de x mais 10, ele vai lá fora, onde tem essa variável, e ele é como se ele viesse aqui e apagasse esse conteúdo aqui, ó, 10, fala assim, ó, seu novo conteúdo agora é 20, ó. Guarda aí, guarda aí. E aí ele nem precisa dar um retorno. Beleza, pessoal? Para isso que serve aqui, ó, passagem por referência. Pessoal, muitíssima atenção agora. Quando você tiver aqui, ó, uma função que que tiver uma passagem de parâmetro por referência aqui, ó, por referência, ele jamais poderá passar o valor direto aqui, ó, tipo 10. Ele não pode passar a letra A, ele não pode, ele sempre, obrigatoriamente, terá que passar uma variável. Por que, Augusto? Porque, de novo, você lembra que eu acabei de falar que quando você passa por referência, você não passa o conteúdo da variável, você passa o endereço da variável que você está passando como parâmetro. Então, isso por quê? Porque quando você passar essa variável, ele vai lá na memória do computador lá, procura onde está essa variável que você está passando e manipula diretamente esse conteúdo lá na memória, Agora, quando você tentar passar aqui um número direto, esse número não reside em memória. Pelo menos para esse propósito, pessoal, ele não reside em memória. E aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir achar um local para fazer o incremento ou a manipulação desse conteúdo, beleza? Então assim, ó, só fechando aqui, quando eu tiver uma função
que receber parâmetro por referência, ele não pode receber parâmetro que não seja uma variável, beleza? Então é isso. Função é isso aí, é bem tranquilinha. Assim, o poder da função vai do conhecimento do programador e da necessidade também, né? Porque a necessidade faz a ocasião. Então é isso. Vamos lá, vamos para frente. Bom, pessoal, essa funçãozinha aqui, que eu falei que a gente vai abordar aqui também, essa função, ela nada mais é do que isso aqui, ó, raiz quadrada, beleza? Se você coloca aqui raiz quadrada de, por exemplo, 81, o que é que ela vai fazer? Ela vai retornar para você que é 9, beleza? Raiz quadrada de 9, 3, então aqui ela retornaria 3. Então é isso, essa funçãozinha serve para isso. Ó. Você, dado o número lá, se fizer aqui, ó, SQ, né? SQRT 81. Aí o PHP vai processar isso aqui e vai falar assim, olha, o resultado disso aqui vai ser 9, beleza? É o equivalente a essa representação aqui, pessoal. Isso aqui representa isso. Se eu fizer aqui, ó, SQRT de 9, aí ele vai retornar para você aqui, ó, o número 3. Entendeu, pessoal? Só serve para fazer isso, não tem segredo nenhum isso aí. Tranquilo? Vamos para a questão. Aí ele te dá esse código aí, ó, tá vendo aqui, ó, aquela palavrinha function. E aqui, ó, x, y, z é o nome dessa função. Então, provavelmente, lá no restante do código, a gente deve encontrar esse fragmento aqui, ó, de essa palavra, né, que aqui vai estar como uma palavra. Então, ele vai estar, cadê? Aqui ela, tá vendo? E aí ele recebe dois parâmetros. Aí, pessoal, ele não recebe parâmetro por referência, tá vendo? Pô, Augusto, ele não recebe parâmetro por referência, por que você perdeu um monte de tempo explicando? Pessoal, porque você pode se deparar com uma questão aí que a questão esteja fazendo alusão aqui, ó, ou menção, melhor dizendo, a função por referência, você não saberia para que é, só por conta disso, beleza? Então o que acontece? Aqui está sendo criada aqui, ó, uma função SRQ, ele recebe dois parâmetros. E aí ele está retornando, tá, esse resultado aqui. Pessoal, desculpe, aí ele está atribuindo, ó, o resultado a essa variável. Pessoal, isso aqui provavelmente foi um erro de digitação, mas o CESP não considera isso aqui como um erro na questão. Porque assim, quando você vai definir uma variável, não existe esse espaço aqui, ó, isso aqui dá erro. Mas o CESP não considera isso aqui como erro, tá? Se tiver uma opção lá, por exemplo, lá, isso aqui não vai executar porque vai gerar um erro, aí beleza, você pode marcar essa opção, porque se for analisar, se você for executar esse código aqui com esse espacinho aqui, ó, isso aqui vai dar um erro. Tá? PHP tipo, não vai aceitar que isso aqui seja uma variável. Mas o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está fazendo um cálculo aqui, ó, de x vezes x, ou seja, x ao quadrado, que é o primeiro parâmetro aqui, ó. Ele está pegando x vezes x, vai dar x ao quadrado, certo? Então vamos colocar aqui, ó. A primeira coisa que ele vai fazer é elevar o primeiro parâmetro ao quadrado, que chama x. Depois ele soma ó, esse primeiro parâmetro com, de novo, o quadrado do segundo parâmetro. Então aqui, ó, é o quadrado do primeiro parâmetro somado ao quadrado do segundo parâmetro. Primeiro ele faz essa operação aqui, pessoal, ó. Feita essa operação aqui, aí depois ele vai pegar e vai fazer a raiz quadrada dessa soma, beleza? E por último, o que ele vai fazer aqui? Ele vai retornar esse conteúdo para quem chamar a função, tá vendo? Então, ó, o resultado aqui dessa operação não está sendo posta dentro de retorno, a variável retorno, aí depois ele retorna o conteúdo da variável retorno, o nome dessa variável retorno. Eles põem esses nomes assim, pessoal, acho que é só para confundir a cabeça, mas a gente tipo, já está safo nisso aí, não vai se confundir, né? Então vamos lá. Bom, ele definiu aqui a função, está aqui, da linha 2 à linha 5, depois ele cria aqui a variável A, valendo 4, a variável B, valendo 3, e a variável C, recebendo o valor de A, que no caso aqui nós temos 4, e B, valendo 3. Então vamos fazer aqui um cálculo rápido, pessoal. O primeiro parâmetro que ele está passando aqui é A. Quanto vale A? 4. Né? Então nós temos 4 como primeiro parâmetro, somado. Quanto vale B, pessoal? O B aqui, ó, vale 3. Esse A aqui vem para cá, ó, ele está apontando para cá, que vale 4. E esse B, ele vem para cá, pessoal, ó, que vale 3. Então ele está passando como primeiro parâmetro 4 e depois ele passa como segundo parâmetro 3. E aí ele multiplica lá dentro, pessoal, ó, o primeiro parâmetro que vale 4 pelo próprio valor do parâmetro, ó, mesmo parâmetro, ou seja, 4 vezes 4 deu 16, certo? Mais 3 vezes 3, pessoal, vai dar aqui, vai dar 9, certo? 9.
Então aqui a gente deu 20, aí a gente tem como resultado 25. Aí o que ele faz, pessoal? Ele primeiro vai fazer esse cálculo, ele chegou ao valor aqui de 25, então ele vai passar para a função que calcula a raiz quadrada esse número aqui, ó. Beleza? Ele vai fazer a mesma coisa, ó, e você resolver isso aqui, ó, raiz quadrada de 25. Beleza? Que vai dar 5, beleza? 5, raiz quadrada de 25. E aí o que ele vai fazer, pessoal? Depois ele vai pegar e colocar isso aqui no conteúdo de C. Aí por último, bem por último aqui, ele vai dar um print, ou seja, ele vai mostrar em tela a seguinte string, a igual, aí ele vai mostrar aqui o valor da variável a, tá vendo? Fazendo as referências. Então a igual a 4, um espaço, tem um espaço aqui, beleza, pessoal? Depois vem b igual, quanto vale b, pessoal? B vale 3, então ele vai colocar aqui 3, um espaço, igual, quanto vale C? C vale o resultado dessa operação aqui, certo, pessoal? Ó, e aí vale 5. Essa aqui é a resposta, Augusto? Não, pessoal, isso aqui não é a resposta. Isso aqui é só para a gente entender o que esse programinha faz. Ó, pessoal, o valor de A e B são fixos, não muda. O que vai mudar aqui vai ser o quê? Vai ser o valor de C. Por quê? Vamos lá na questão. Ele fala o seguinte, ó, considerando que o código, considerando que ao se executar o código acima, que é aquele que a gente acabou de interpretar, escrito na linguagem PHP, o resultado da saída é 4, A valendo 4, B valendo 3 e C valendo 5. A gente já viu porque que B vale 5, certo? Caso se queira alterar esse código para que o resultado da tela seja A vale 4, lembra que A não está mudando, né? Ele está sempre constante lá. B valendo 3. A única coisa que a gente teria que fazer aqui, ó, é arrumar um valor para passar como parâmetro lá, para que essa variável C valesse, passasse a valer 25. Aí ele fala, deve-se substituir todo o conteúdo da linha. Aí ele vem aqui, ó, da linha 3. O que é que tem na linha 3, pessoal? Vamos ver. Linha 3 tem isso aqui, ó, beleza? Então a linha 3, ele está falando que se a gente substituir esse conteúdo daqui, da linha 3, ó, ou seja, das variáveis, né? Pelo que, pessoal? Por x vezes x, que já tem lá, mais y vezes y, né? Aí ele diz o seguinte, se a gente pegar, em vez de ter aquela operação toda lá, a gente simplesmente pegar esse bloquinho aqui, ó, colocar retorno é igual a x vezes x mais y vezes y. Então vamos lá. Então, o que ele está falando basicamente é, paro de fazer essa operação aqui de raiz quadrada, ó, tá vendo? Cancelo ela, e aí executo de novo. Basicamente o que ele está falando é isso. Então vamos ver. O conteúdo dessa variável aqui, que não muda, né, ele não menciona isso, e vai passar para cá. A gente viu nesse instante, pessoal, que ó, se eu passar aqui a variável A vale 4. Então aqui eu recebo 4, que vai ser multiplicado pelo próprio 4, que é uma funcionalidade da própria, do próprio algoritmo aqui dessa funçãozinha. Aí aqui eu tenho 16. Mais y. Y vale quanto, pessoal? Y é B. B vale 3. Aí eu vou pegar 3 vezes 3, que vai dar 9. Então aqui, ó, deu 25. Ah, achamos aqui na primeira, pessoal, tá vendo? O que ele fala? Ele quer saber quando que C vai exibir 25. Aqui, ó. Ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Então se a gente pegar e substituir aquela linha lá 3 que aplicava uma raiz quadrada justamente nesse conjunto aqui, ó, de variáveis sendo operado aqui, e tirar aquela raiz quadrada disso aqui, a gente tem exatamente 25. Então a resposta dessa questão aí é a letra A. Então é isso por hoje, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, posta aí embaixo aí, pessoal, beleza? Um abraço e até a próxima.